Hoje estamos aqui no canal Hipnose Saúde, fazendo um podcast com uma convidada lá do Espírito Santo, de Vitória, a Márcia Fortuna. Ela é consteladora familiar e sistêmica e ela trabalha no espaço terapêutico Corpo Dia. É um prazer hoje ela estar aqui conosco para falar um pouco sobre constelação, sobre o trabalho dela. Boa noite, Márcia, tudo bem? Tudo bom, Pierre? Gratidão pelo convite, por estar aqui conversando com você sobre essa técnica maravilhosa que é a constelação familiar sistêmica. É um prazer estar aqui. Márcia, a gente sempre está procurando uma maneira de ajudar o próximo. E realmente eu já ouvi falar muito bem na constelação familiar. E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós aqui do canal, um pouquinho da Márcia Fortuna, como é que ela trabalha com constelação, como é que ela chegou na constelação. Pode falar um pouquinho para nós, Márcia? Tá ok, Pierre. Então, eu já sou terapeuta holística há aproximadamente 2 anos. Não nasci terapeuta, né? Eu me tornei terapeuta justamente pelo fato de poder ajudar o próximo. E é uma situação que hoje a gente encontra muito, principalmente depois da pandemia. Como ajudar o seu próximo? E sabemos que a terapia, ela é uma técnica complementar dentro da saúde, e diante de várias outras terapias, eu trabalho com cromoterapia, com radiestesia, e buscava uma técnica que me desse um pouco mais de suporte, de subsídio, para identificar dentro de um processo o que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno, uma fobia, um físico ou mental. Várias técnicas a gente utiliza, mas eu achei na constelação familiar uma abordagem energética e fenomenológica que me proporcionou trazer para o meu cliente descobertas sobre situações que ele se encontra, que muitas vezes ele nem sabe que está dentro do seu sistema familiar. E a gente sabe que a maioria das pessoas, elas repetem processos e procedimentos do seu pai, da sua mãe, o seu pai repete do seu avô, do seu bisavô. Então, muitas vezes, hoje, uma atitude cometida por um filho, na época cometida pelo seu pai, pode parecer hoje uma situação errada, né? Que na época não era errada. Por quê? Porque era o que a família tinha no momento. Mas isso pode gerar uma angústia, pode gerar uma depressão, justamente por repetir ações que antes eram do seu pai ou da sua mãe. Vou te dar um exemplo, Pierre. O caso de um aborto, seja ele espontâneo ou não espontâneo. Essa criança, ela, no momento que ela foi abortada, tanto pela mãe quanto pelo pai, ela fica excluída do sistema familiar, porque os pais, eles esquecem que aquela criança um dia existiu. E aí, o que pode acontecer? A segunda criança que nasce, ela pode vir a desenvolver alguns distúrbios, por exemplo, um transtorno do sono. A criança acorda durante a noite, muito nervosa, muito agitada, ou a criança ela é muito mandona, ela tem atitudes agressivas. Quando você constela essa família,
você muitas vezes identifica que nesse sistema houve um aborto. E aí essa segunda criança que veio, ela veio ocupar o lugar dessa outra criança que foi excluída. Isso então, Márcia, então, quando ela ocupa o lugar da outra criança, ela pega o karma da outra criança. Exato, exatamente. E aí, quando você constela essa família, você traz para dentro do sistema familiar, você traz essa criança que foi excluída, que o Bert Helling, que foi o criador da constelação, ele coloca que existem as 3 leis, a lei do pertencimento. Então, essa criança, ela passa a pertencer novamente no sistema familiar. Quando ela passa a pertencer do sistema familiar, essa segunda criança, ela passa a desenvolver atitudes melhores, entendeu? Dentro do sistema familiar, que antes não porque na realidade, desenvolveu, então, entendeu? entendi. Então, na realidade, quando a pessoa que foi abortada é reconhecida, ela retoma o karma dela e a segunda criança passa a ter os comportamentos de acordo com o próprio karma, sim. Aí já não está ocupando mais o lugar de ninguém. É isso? Correto, correto. Outro exemplo que eu posso te dar é, por exemplo, uma pessoa, uma mulher, por exemplo, que não consegue ter um desenvolvimento profissional, a autoestima dela é muito baixa, ela tem muitas brigas dentro do ambiente empresarial, dentro da família. Aí, numa constelação, você pode, por exemplo, identificar que essa mulher, na infância, ela criou os irmãos, ocupando o lugar da mãe. Então, o que acontece? Dentro das ordens do amor, de Bert Helling, você identifica que ela, dentro da hierarquia, ela está acima da mãe. E isso está errado. Dentro do sistema familiar, o filho que vem depois da mãe, ele é pequeno. E a mãe é grande, é maior. Então, trabalha-se dentro da constelação, traz, né, o equilíbrio da hierarquia familiar. Márcia, Outro exemplo, pode falar. E quando o filho está ocupando o lugar do pai, no caso, se enxergando maior que o pai, como é que tu faz para colocar ele de volta na posição dele hierarquicamente? Exato, ótima pergunta, Pierre. Você trabalha dentro da constelação o que nós chamamos de frases de cura. Quais são as frases de cura? Vou pegar o exemplo de trabalhar com os bonecos. No momento da constelação, eu gosto muito de trabalhar com constelação oculta. O que é a constelação oculta? É quando o cliente ele não sabe quem são os representantes dentro da constelação, dentro do campo. Ele vai escolhendo os bonecos e depois, à medida que o campo vai sendo trabalhado, o campo é uma área energética que o cliente fica inserido. E eu, como constelador, eu vou conduzindo e mostrando o caminho para o cliente. Nesse momento, você pode trazer frases de cura, como, por exemplo, colocar o boneco que representa o filho, o boneco que representa o pai, colocá-los frente a frente e o filho fala as frases de cura para o pai. Por exemplo, eu te vejo, eu me coloco no meu lugar de filho, sei que sou pequeno, você é grande, eu te aceito na sua posição. E à medida que a constelação vai acontecendo, o próprio campo e as
respostas que o cliente vai te trazendo, no momento dos movimentos do boneco, vão surgindo novas frases de cura. Ao terminar a constelação, por exemplo, você não comenta, a constelação ela vai maturando no inconsciente do cliente, e aí após 1 semana, 2 semanas da constelação, eu consigo ter uma resposta do meu cliente extremamente efetiva. Muito bom. Ô, Márcia, me diz uma coisa, e tem a constelação familiar e tem a constelação sistêmica também, né? A sistêmica seria aqui para empresas? Tanto pode ser para familiar como para a empresa. Fala-se de forma sistêmica porque segue um sistema bem planejado, bem organizado para trabalhar o desenvolvimento da constelação. Um outro exemplo muito clássico, um atendimento que eu fiz recente para uma cliente, ela tinha um vício, o vício é em maconha, mas essa pessoa, ela queria sair do vício. Ela fumava maconha porque ela não conseguia dormir. Então, ela precisava da maconha para dormir, né? Mas ela não queria, ela queria sair do vício. Eu fiz uma constelação com ela e após 1 semana e meia, ela já não tinha mais o vício. Que maravilha, hein? Márcia, me diz uma coisa. Existe a constelação com bonecos e tem a constelação que os representantes são pessoas. E se tu fazer uma comparação, a constelação com pessoas, ela tem energia maior ou é a mesma energia com bonecos e com pessoas? Ótima pergunta também, Pierre. Com certeza, a energia com pessoas é bem maior, porque você traz não só a participação energética do grupo, que está sendo representante daquela pessoa que está sendo constelada, como a própria pessoa que está como representante, ela também se constela. É muito interessante porque você traz reações que nos bonecos você não tem. Por exemplo, se eu pego uma pessoa e coloco ela como representante do pai da constelada, e no momento em que está sendo trabalhado a energia do campo, eu já tive resultados dessa pessoa, por exemplo, chorar, se debulhar, chorando, porque tinha um problema extremamente sério com o pai. Problema sério de abuso. Então, o próprio pai, enquanto representante, no momento da constelação, a pessoa, sem nem saber o que tinha acontecido, ela começou a chorar, se ajoelhou na frente da constelada, abraçou e pediu perdão por E me diz tudo que uma tinha coisa, feito para ela. a pessoa, então, quando ela está sendo constelada por pessoas, as pessoas conseguem acessar a consciência de quem elas estão representando? Sim, sim. Elas têm consciência que elas estão representando um papel dentro do sistema familiar de outra pessoa. Tá, não, mas eu tenho uma dúvida assim, ó, vamos supor que eu estivesse representando o pai de uma moça. Quando eu estivesse na representação do pai, eu consigo acessar a consciência do pai e responder, tipo, coisas vindo de intuição do pai? Sim e não. Vai depender muito da energia que está circulando no campo. Tá. Às vezes acontece, sim, de falar frases que o pai uma vez falou para a constelada. Entendi. Caso esse representante ele tenha se conectado verdadeiramente com a constelada. Mas acontece da pessoa também não sentir nada. Tá. E eu ouvi dizer, eu tenho as pessoas que conhecem um pouco de constelação,
dizem que quando tu vai entrar no campo, quando as pessoas vão entrar no campo, é aconselhável tirar os pés descalços, né? Sim. E qual é o Pés objetivo de tirar os pés descalços, descalços? retirar e remover qualquer acessório que possa impactar na captação da energia, principalmente objetos de metal, né? Estar descalço, até mesmo por conta de você estar em contato direto com a terra. E aí a gente pega como exemplo o primeiro chakra, que é o chakra básico, que está diretamente em contato com a terra. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar, o criador da constelação familiar, Bert Hellinger, ele era alemão, né? Sim, E ele já é falecido, né? Faleceu há pouco tempo. correto. Me diz uma coisa, e depois do Bert Hellinger, teve outras pessoas que fizeram, tipo, uma atualização na constelação, colocando novas leis ou regras ou coisas diferentes, ou se manteve fiel Não, até hoje ao Bert Hellinger? se mantém fiel até hoje às 3 leis, que são as ordens do amor. Agora, existem profissionais que agregam outras terapias à constelação. Particularmente, eu utilizo a constelação para identificar questões no meu cliente que estão muito mais ocultas, porque na anamnese não apareceu, não surgiu, então eu sugiro a constelação. E o interessante é que eu faço constelação também com crianças. Com crianças? E como é que é o Sim, resultado? muito, muito bom, muito bom. Porque com a criança você pode trabalhar a constelação de forma lúdica. E aí você consegue, última cliente que eu tive, ela tem 3 aninhos, e eu descobri que ela estava sendo abusada psicologicamente pelo tio. O tio fazia abuso psicológico nela, na menina, Tá, e me diz uma coisa, falando. e com criança, tu faz com bonecos ou com criança tu faz também com várias crianças representando? Não, só com bonecos, Só com porque as bonecos. Aí, crianças, a captação da energia das crianças, ela é muito mais perigosa. Por que perigosa? Porque abre espaço para energias que elas não controlam. Elas não entendi. sabem como controlar. Tá. E quando tu está constelando uma criança, primeiro tens que ter a permissão dos pais, certo? Sim, E o pai fica junto ou o pai não fica junto com a criança na hora da constelação? é opcional. É Os opcional. pais podem escolher ficar junto ou não. Se eu perceber numa anamnese que é feito com os pais e com a criança, que existe alguma influência dos pais, eu sugiro que eu faça inicialmente sozinha. Ah, muito bom. E E aí eles aí, assinam uma autorização, tá, e aí em Vitória, tem muita procura para fazer constelação? principalmente com crianças. Que bacana, né? E os Sim, resultados são bem positivos. eu tive um outro adolescente autista que não tinha nenhum, não se comunicava com a família. E através da constelação, de forma lúdica, da mesma forma que eu tratei a menina de 3 anos, ele começou a fazer contato com a família. Que bacana, muito bom. E pelo visto, é apaixonada por constelação? Sim, gosto muito. Isso o retorno que vem quando tu faz o bem, quando tu proporciona para uma outra pessoa uma qualidade de vida é muito grande, né? Com certeza, é uma sensação ímpar. E me diz uma coisa, esse espaço que tu trabalha, o Corpo de, esse espaço é teu mesmo ou tu trabalha lá?
Não, é meu e da minha filha. Nós criamos o Carpe Diem justamente para fazer esses atendimentos terapêuticos. A minha filha, ela atua com técnicas diferentes de mim. Ela é da área de fitoenergética, pedras quentes, ventosas, que Coisa, não que é bacana, muito a hein? minha praia. E me diz uma coisa, ô Márcio, tu falou que tu nunca, nem sempre foi terapeuta, e tu trabalhava em que área antes? Na verdade, eu sou engenheira de sistemas. Bom, mas não tá, tem uma ligaçãozinha ali, tal. Sim, Que bacana, que bacana. E tu sabe que a constelação é bacana porque ela ensina muito a ter respeito, né? Aí, hierarquicamente, a lei do equilíbrio, a lei do pertencimento, mas uma das coisas que eu acho mais bacana na constelação é justamente isso, respeitar hierarquicamente quem veio antes de ti. Isso aí é uma coisa que se tu carregar isso no teu dia a dia, tu começa a ter mais compaixão pelas pessoas, principalmente pelo teu pai, mãe, avós. Então é muito bacana esse lance da constelação. E, verdadeiramente. é, e o Bert Hellinger disse que ele era uma pessoa que ele entrou nessa área da constelação porque ele teve um problema sério de família, né, com o filho dele, foi isso, né? Exato, exatamente. Ele teve um problema com o filho e a esposa dele, ela era psicóloga e a partir desses problemas que ele tinha, principalmente com o filho, ele buscou uma forma de conseguir equilibrar essa situação que ele tinha com o filho, esse problema que ele tinha com o filho. E ele conseguiu, inclusive pela lei do equilíbrio, que muitas pessoas não se atentam a isso. Um exemplo por que um casal, o casal, né, casa e começa a ter problemas, discussões no relacionamento, percebe-se na constelação que o equilíbrio não está tendo equilíbrio na troca. Só um dentro do relacionamento se doa e o outro não. E isso é E muito me, importante. tá, e me diz uma coisa, existe algum caso que a lei do equilíbrio não é levada em consideração? Sim, tem um exemplo bem clássico, que é dentro da empresa. Aquela pessoa que trabalha muito, né? Trabalha sábado, domingo, feriado, faz hora extra, e ele não é reconhecido. Ele pode até estar ganhando financeiramente bem, mas não é reconhecido pela empresa. Então, as suas ações não estão em equilíbrio com a troca, porque a empresa não dá o retorno, seja esse retorno financeiro ou por reconhecimento, não está tendo. Então, esse é um exemplo clássico de não ter equilíbrio de troca. E quando não tem esse equilíbrio, a tendência é romper. Sim, Uhum. rompe é aquela pessoa que trabalha, se não rompe com a empresa, ela não prospera, ela não atinge o sucesso esperado. Ô, Márcia, tem algum caso que tu resolveu com a constelação que tenha sido bastante emocionante para ti e para a pessoa que constelou, que tu possa falar para nós? Teve esse caso com esse menino autista. Hum. Eu criei um vínculo com ele muito grande. E era um menino que os pais estavam desistindo dele, estavam a ponto de interná-lo, porque era extremamente agressivo. A gente sabe que o autista, ele não tem um contato físico, e após a constelação, eu saí de lá e ele já estava abraçando e beijando a mãe. Que Isso idade ele foi tem? emocionante. Que idade ele tem? Ele hoje deve estar com 19. Na época, ele tinha uns 11 anos, mais ou menos. E hoje ele está super bem.
Sim, inclusive ele conseguiu aprender a ler, escrever, terminou o curso técnico dele, o ensino médio, desculpe, terminou o ensino médio e já está pleiteando o técnico. E tu acaba tendo contato com eles até mais tempo, assim? Sim. Ah, muito, muito bacana. Márcia, tem alguma coisa que tu gostaria de falar sobre a constelação que tu acha que vai ser útil para o pessoal aí que está assistindo? Eu gostaria de deixar um recado para as pessoas. Qualquer terapia holística, seja a constelação ou qualquer outra, ela é uma terapia complementar ao tratamento normal. A gente não foca no problema da pessoa, no sintoma que ela nos traz, porque todo e qualquer sintoma já é comprovado cientificamente, todo sintoma físico, 96% é de cunho mental ou emocional. E a constelação, ela traz isso para a pessoa, a identificação de que existe algum tipo de desequilíbrio dentro do seu sistema familiar. Toda e qualquer pessoa, ela tem uma origem em pai, em mãe, em avô, em avó, em tataravô. E isso reverbera geração por geração. E é muito bacana o pessoal que está assistindo saber exatamente o que tu falou. Mais de 90%, no caso ela falou 96%, vem lá de cima, lá do emocional, até chegar no corpo físico, passa por 3 camadas: o emocional, o mental, o energético, até chegar no físico. Então é maravilhoso. A pessoa que tem esse conhecimento e se permite tratar o emocional, às vezes antecipe e não deixa chegar a doença física nela. Isso aí é muito maravilhoso. Exato, Ô Márcia, exatamente. eu te questionei bastante sobre a constelação, agora eu vou te retribuir, te oferecendo aí, tu pode perguntar para mim se tiver alguma curiosidade sobre a hipnose, sobre a PNL, estou à tua disposição. Ai, que bom, Pierre. Eu tenho sim, eu tenho várias perguntas sobre Ah, hipnose e PNL. A primeira delas a gente ouve muito falar que é, eu não vou fazer. Tem muitas pessoas que têm medo. Eu, por exemplo, tenho medo de fazer hipnose. Eu sei lá se você vai pedir para eu tirar a roupa, para matar uma pessoa, roubar um banco, né? São vários mitos que vêm sendo carregados nessa palavra hipnose. Ah, a pessoa vai me hipnotizar e vai mandar eu fazer o que eu quiser. É assim que funciona, Pierre? ótima pergunta, Márcia. Olha só, a hipnose ela é muito antiga, ela vem lá da época de Charcot, de Franz. E o que aconteceu? Na época de Franz mesmo, que foi um dos primeiros que começou a usar o transe, eles tratavam muito chamavam as mulheres histéricas. Na realidade, as mulheres estavam no seu período menstrual, e aí elas tinham aqueles sintomas que a mulher tem até hoje, e ele usava o passe energético, tipo espiritual dele lá, e as mulheres ficavam lá num estado com os olhos meio retorcidos, já numa aparência meio estranha, e quem não conhecia achava que elas estavam sendo possuídas por um espírito, outros achavam que elas tinham largado o espírito e o espírito delas tinha ido para um outro lugar. Então começou a ter esse sentimento assim, de muito místico, muito espiritual, e as pessoas começaram a ter medo. E aí foi se desenrolando a hipnose e começou a vir Hollywood, né, os filmes, as pessoas sendo totalmente dominadas pela hipnose. Então, quem não tem conhecimento achava o que na época? O cara que é hipnólogo, ele faz assim e a pessoa está na mão dele e acabou. Faz o que quiser, que a gente falou, roubar um banco, tirar roupa, mas não é nada disso, tá? Na realidade, a hipnose, ela é um rebaixamento de consciência. Tu sai da consciência e vai até o teu inconsciente, até o teu subconsciente, rebaixando a consciência, tá? E quando tu rebaixa a consciência,
não quer dizer que tu perca os teus sentidos, ou que tu durma, ou que tu vá para outro lugar. Não, tu rebaixou a consciência, tu acessou o teu subconsciente, mas os teus sentidos estão todos em alerta. O que eu quero dizer com isso? Tu não faz nada que tu não queira. Tu não fica vulnerável a tal ponto, entendeu? A hipnose, ela funciona assim. Tu conscientemente, eu falo para ti, Márcia, vai ali e come uma cebola. E aí tu tem o quê? O fator crítico, que eu não vou comer cebola, eu não gosto do ácido, não gosto do gosto de cebola. Por quê? Tu tem esse fator crítico. E na hipnose, não. A hipnose, quando tu passa a consciência, tu passa o fator crítico também. E lá no subconsciente, a sugestão entra direta. Por isso que quando tu está em hipnose, uma pessoa te dá a sugestão de comer uma cebola e tu não questiona, vai lá e come, entendeu? Porque não tem o fator crítico de barreira. Entendeu? Mas tu não Nossa, que dorme e tu não vai para outro interessante. espaço, tu não tem perigo nenhum, entendeu? Nossa, é muito interessante isso. E, e E eu outra, já ouvi, pode falar. e outra coisa, quando me perguntam sobre o perigo da hipnose, eu digo assim, realmente tem perigo a hipnose, mas é o profissional. Se o profissional não for um cara que tenha conhecimento, se for um cara que não tenha uma índole boa, se for um cara desse tipo, aí a hipnose pode ser que seja considerada perigosa. Agora, se tu pega um profissional bom, um profissional que tenha conhecimento, um profissional que tenha uma índole boa e seja comprometido em ajudar o paciente, a hipnose é maravilhosa. Eu já tirei pessoas do suicídio, depressão profunda, compulsões, traumas de infância, traumas de relacionamento, bruxismo, síndrome do pânico, fobias. Então, a hipnose é maravilhosa. Tu só tem que procurar um profissional bom, como em todas as áreas. Se tu procurar uma boa consteladora, vai ter uns bons resultados. Agora, se pegar uma consteladora que não sabe o que está fazendo, a coisa não acontece. Com certeza, Pierre. E aí eu vou te perguntar uma coisa. Vamos supor que alguém, uma cliente, chega para você e fala assim: Pierre, olha, eu fiquei sabendo que você pode me hipnotizar e me dizer o que eu fui na outra vida. Você consegue me dizer se eu fui a Rainha Elizabeth ou se eu fui a Arthur da Távola Redonda? Você consegue fazer isso com a hipnose? Eu, é, a outra vida, eu vou te explicar a outra vida pela física quântica, tá bom? Nós temos 7 dimensões. A que nós estamos agora seria a terceira dimensão. A terceira dimensão ela é caracterizada pelo corpo físico e pela frequência da Terra, entendeu? E as outras dimensões, o que tu perde? Tu perde o corpo físico, normalmente, e tu tem outras frequências diferentes. Então, quando uma pessoa ela perde o corpo físico e vai, vamos supor, para uma quarta dimensão, um exemplo, ela começa, o espírito dela é o mesmo. Então, as outras vidas nada mais é que o mesmo espírito subindo, evoluindo, retornando e ganhando um corpo físico, mas é sempre o mesmo espírito. E o que acontece com isso? Acontece que no subconsciente ele mantém gravado todas as experiências vividas em todas as idas e vindas da pessoa no corpo físico. Isso seria as outras vidas, entendeu? Então, uma pessoa pede para mim fazer uma regressão nela. Eu faço regressão só quando eu acho que é necessário, senão eu não faço, entendeu? Mas já tirei traumas de pessoas de vidas passadas. Já levei pessoas para o ano de 1600 e alguma coisa, 1700, e foi muito bacana. Eu vou te dar um exemplo de uma moça que eu trabalhei com ela no vazio. Ela tinha um vazio muito grande e ela disse que estava sentada na sala com o marido, com o filho, e ela assistindo TV, eles felizes, e ela com vazio, uma tristeza profunda, e não sabia por quê, porque ela estava acompanhada das melhores pessoas que poderia ser naquele momento. E isso, a vida dela estava há vários anos assim. E quando ela vem se tratar comigo, eu levei ela para uma vida passada, foi acho que 1700 alguma coisa, onde a família dela daquela época tinha posses e eles pegavam as pessoas que eram tipo escravos dele ou pessoas que trabalhavam para eles, que já não serviam mais e queimavam. E ela naquela época tinha 11 anos de idade. Ela ia junto com o pai, como era a cultura da época, ela ficava feliz em ver eles queimando. E aí ela carregou um karma muito grande daquelas pessoas e pelo todo o acontecimento. Quando nós chegamos neste ponto,
eu fiz o ressignificado de tudo isso dela em relação às pessoas e as pessoas também perdoando a atitude dela. E livrei este karma dela. E quando eu trouxe ela para a vida atual dela, ela nunca mais sentiu o vazio, nunca mais sentiu aquela tristeza que ela tinha vivido por muito tempo. E ela é grata comigo até hoje, justamente por isso, porque agora se sente preenchida e não sente mais aquele karma todo que ela vinha carregando. Nossa, que interessante, Pierre. E agora me veio uma questão na mente. Olha como que as técnicas, elas se complementam. A gente pode utilizar a constelação para identificar o foco do problema, onde está a questão. Por exemplo, se a questão está com o tataravô da cliente, trazer um hipnólogo para fazer uma regressão com aquele cliente e ressignificar o processo para que a pessoa consiga ter aquele benefício da cura. Olha que interessante. Márcia, isso aí que tu falou foi uma maior realidade que tu possa ter dito. Se tu fazer essa conexão de terapias, por exemplo, que nem tu falou, tu acha na constelação um problema lá com o bisavô, e eu boto na hipnose e consigo fazer essa regressão até o momento que causou o problema todo para a pessoa e ressignifico. Então, trabalhando em conjunto, tu traz um resultado muito grande para a pessoa. É exatamente isso aí. Com certeza. Isso aí, exatamente. E o que tem a ver, Pierre, o PNL com a hipnose? Porque o PNL é programação neurolinguística, né? Você programa através da fala. Mas a hipnose, você também não está trabalhando a comunicação com aquele cliente? Agora eu fiquei confusa. Eu vou te explicar isso aí bem explicado. Olha só, eu tenho formação internacional em programação neurolinguística, né? A hipnose. Eu colocar uma pessoa em hipnose não quer dizer nada. Eu posso simplesmente colocar com rebaixamento de consciência e não acontecer nada. Eu posso te colocar em rebaixamento de consciência, que é a hipnose, te levar até o trauma e não saber ressignificar, não adianta nada. Então, o que acontece? O que é melhor para ressignificar tudo isso? É tu saber reprogramar a mente, programação neurolinguística. Então, eu te levo até o teu trauma, vejo o que aconteceu, e com as outras ferramentas, que é a programação neurolinguística, que é a física quântica, que outros conhecimentos que eu uso, eu te faço o ressignificado lá dentro, onde a sugestão entra direto, onde eu tiro o ruim e coloco o bom, mas isso tem que saber através de uma reprogramação, é onde eu uso a PNL, entendeu? Nossa, esse exemplo seu foi fantástico. Agora eu consegui entender a aplicabilidade do PNL atrelado à hipnose. Nossa, foi fantástico isso. Márcio, e outra coisa, eu tenho atendido muitos pacientes que eles vêm de outros hipnólogos para mim, justamente porque eu estou te falando, pela deficiência das pessoas não saber usar a técnica, não ter conhecimento. E aí eles colocam lá, às vezes conseguem até achar o trauma, e agora? Acabou o profissional, entendeu? E aí, por isso que tu tem que ser uma pessoa que tem que ter conhecimento e saber aplicar. É aí que entra a diferença de um profissional, às vezes, para o outro, entendeu? Com certeza, entra a competência, né? Que não é só saber a técnica, igual o professor. O professor ele pode saber fazer um curso de didática, por exemplo, mas se ele não tiver dentro dele o feeling de ser professor, atrelado à didática e atrelado ao conhecimento, não vai adiantar nada ele entrar para uma sala de aula, simplesmente dar uma aula, porque ele não vai saber. Pierre, você consegue hipnotizar crianças? Márcia, eu já trabalhei com a faixa de idade de 5 anos de idade até 87, 88 anos. E tem uma coisa muito bacana, como tu mesmo falou na constelação, a criança, ela tem mais do que criatividade, imaginação, e ela se permite mais. Então, é tranquilo trabalhar com criança, desde que ela tenha um entendimento, né? Que ela consiga interpretar as coisas que tu fala, mas é bem tranquilo trabalhar com crianças.
Às vezes uma Perfeito. dificuldade ou outra quando a criança é muito hiperativa, aí tu tens que primeiro entrar no jogo dela e cativá-la para ti, aí depois sim, aí tu começa a entrar com as técnicas de hipnose, mas é E tranquilo. você consegue dar uma tranquilizada nessa hiperatividade dessa criança pela hipnose? Consigo, porque na realidade existe uma técnica dentro da hipnose que é muito bacana, Sleep Talk, que é tu trabalha com a criança dormindo. Quando ela estiver num certo nível de frequência dormindo, tu entra com as sugestões e ela começa a aceitar as sugestões dormindo e ela perde toda aquela hiperatividade, ela se torna mais paciente, mais amorosa com a mãe, porque ela está aceitando a sugestão dormindo. Nossa, que bacana! Nossa, Não, amei! bem diferenciado. Nossa, E, fantástico! e uma coisa que é muito bacana na hipnose, que as pessoas não sabem, é que a hipnose não é só para tirar traumas, não é só para te tirar de uma tristeza profunda, ela serve para te empoderar, ela serve para te ajudar a ter foco, ela serve para te ajudar a ter segurança, ela serve, a ponte ao futuro, ela te leva uma projeção ao futuro, tu te vê no futuro, como é que vai ser a tua vida, ela te dá todos esses recursos, entendeu? Então é muito bacana a Nossa, hipnose, muitos recursos que a gente tem. então você já está se aprofundando na área da física quântica. Tô. Recentemente eu até já ouvi falar que o tempo não é uma linha, eles caminham em paralelo, né? Passado, Né? presente e futuro. Pela física quântica, a gente sabe que, na realidade, a gente perde até o medo da morte, né? Porque a morte é só perder o Exato. corpo físico, mas tu segue o teu perispírito, o teu espírito segue numa alta frequência e tu vai vivendo. Inclusive, como a gente não tem as mesmas frequências, na realidade, as dimensões estão uma do ladinho da outra, assim, paralelas, sabe? Só que tu não enxerga porque a frequência é diferente, mas tá todo mundo junto, entendeu? É muito E com bacana. com a hipnose você consegue fazer esse acesso para contribuir no tratamento da pessoa. Fala para mim, Pierre, qual foi o cliente mais impactante que você teve um resultado que você não achava que teria, que foi assim um desafio para você? Na realidade é assim, Márcia. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que nasci para ser hipnólogo mesmo. Eu sou psicanalista também, né? Eu sou psicanalista, hipnólogo, sou bacharel em sociologia, mas eu acho que eu nasci para essa área da hipnose, porque eu tenho um comprometimento que quando eu começo a tratar um paciente meu, parece que ele é um meu filho, e eu dou o meu melhor para ele, eu faço com muito comprometimento. Então, a minha sessão de hipnose, olha aqui, ó, eu não uso relógio, tá vendo? Então, o que que acontece? Se tiver que durar uma hora, mas se tiver que durar 5 horas, fica 5 horas comigo, porque tem uma filosofia para mim. Eu vou, descubro o trauma, resolvo, fecho e trago de volta para a consciência. Enquanto isso não acontece, não termina a sessão, entendeu? Então, tu perguntou sobre Entendi. um caso. Se eu for te falar, eu vou aqui te falar vários, porque tem muitos casos apaixonantes. Mas eu vou te contar um rapidinho, que para mim foi muito bacana. Teve um rapaz que veio se tratar comigo e ele veio contrariado, porque ele era viciado, ele tinha vários vícios, maconha, cocaína, um monte de vícios. E aí ele veio assim, meio enganado aqui. E quando ele chegou aqui, ele estava rebelde e tal. E aí eu disse, olha, eu falei para ele, seguinte, tu achava que era uma coisa e tu chegou aqui no hipnólogo. E ele, não sei o que, e eu, se tu quiser, nós nem começamos e tu pode sair daqui numa boa e para mim tá tudo bem. E não, já que eu estou aqui, eu vou tratar. E foi tão emocionante, porque quando eu levei ele na hipnose, ele chegou num lugar onde ele acessou a presença de uma luz muito forte, um ser de luz muito forte, que é um ser comparado assim a Jesus e a Deus, da luz, da compaixão, do amor que esse ser levou para ele. E ele começou a chorar em hipnose, chorava muito,
pedindo perdão por tudo que ele estava fazendo, e disse que se comprometia em largar o vício, se comprometia em ser um mais amoroso e ter mais compaixão com todos os familiares, que ele era muito agressivo, mas chorando muito. E quando eu tirei ele da hipnose, ele estava assim, ó, com os olhos estalados, não sabia o que tinha acontecido, só sabia que estava sentindo um amor muito profundo no peito, uma paz que nunca tinha tido. E aí, depois disso, o pessoal deles, familiares, me relataram que ele se transformou. Diz que passou a ser um cara mais amoroso, diz que os vícios hoje ele não está usando mais. Então, para mim, foi um caso muito bacana, né? Nossa, que depoimento lindo, Pierre. É o que nos torna seres iluminados, né? Eu, você, justamente esses resultados que são apresentados, né? Ter o prazer de ver aquele nosso cliente que chega de uma forma e sai de outra forma totalmente diferente. Você consegue tratar um paciente, um cliente, em apenas uma sessão? Olha só, o que acontece? Quando a gente vai tratar uma pessoa, um trauma, às vezes, é que nem uma raiz de árvore, tem vários gatilhos. Então, tu imagina uma árvore, o tronco e os gatilhos ali, que é a raiz. Tu vai cortando as raízes até derrubar a árvore, quando quer. O tratamento é muito parecido. Mas, por exemplo, fobias. Às vezes tu tem fobia de aranha, e foi um fato específico que te causou aquela fobia. E quando eu te levo até o fato específico e ressignifico o teu sentimento em relação à aranha, e tu perde, aí numa sessão tu perde a fobia. Entendeu? Entendi. Então, depende muito de caso a caso, de pessoa para pessoa. Exatamente. Então, fobias, a gente consegue, às vezes, numa sessão, a gente consegue também, numa sessão, às vezes, uma pessoa que tinha uma mágoa muito grande, vamos supor, do pai, e às vezes numa sessão tu consegue ressignificar tudo isso e ela passa a ter compaixão de volta pelo pai, amor. Mas tudo depende de caso para caso. Nossa, que lindo! E você consegue hipnotizar uma pessoa que não quer ser hipnotizado? Vou te dar um exemplo. A mãe te procura porque o filho não quer largar as drogas, e aí você quer, porque quer que você hipnotize esse menino para que ele saia da droga. Você consegue com a hipnose? Márcia, aí é que entra o profissional. O profissional, ele pensa assim, ó, eu não vou ter desgaste do meu tempo e do meu conhecimento com uma pessoa que não quer, porque essa pessoa, ela vai vir e não quer, e aí se ela não quer, não tem como, entendeu? Ela não quer, ela não vai aceitar os comandos. Se tu mandar ela, por exemplo, olhar para a direita, ela vai olhar para a esquerda para contrariar. E é porque tu vai desperdiçar uma energia toda, que tu sabe que não vai dar resultado. Então, eu nem tento. Se a pessoa chegar para mim e disser para mim, eu não quero, eu disse, tranquilo, é teu livre-arbítrio. Agora, se ela disser que quer o tratamento, ela vai ter um profissional mais comprometido, que ela possa entender como comprometimento, entendeu? Aí eu me dedico muito. Entendi. Então, a hipnose, a pessoa tem que querer ser hipnotizado. Tá, agora eu vou dizer uma coisa, ela tem que querer para tratamento, tá? Para ti, hipnose clínica, para tratamento. Mas eu posso te pegar na rua e te dar um comprimento de mão e te fazer uma hipnose rápida, que é uma técnica que tu nem sabe, tu entra em transe. Mas aí não é para tratamento, é só para tipo, eu quero botar ela em transe ali na hora e ver o que vai acontecer. Aí tu consegue, entendeu? Então são aquelas hipnoses que aparecem em shows. Exatamente, aquelas ali. Tipo aquela a hipnose, eu esqueci o nome é um japonês que Pyong faz Lee. muito show. Pyong Lee. Isso, exato. Que faz muita hipnose em show. Isso, mas olha só, Márcia, eu sou apaixonado pela hipnose para tratar, para ter cura, entendeu? Agora, claro, se quer um show, eu posso te encontrar na rua
e for te dar um aperto de mão, por exemplo, Márcio, tudo bem? Enquanto me apertar a mão e usar uma técnica de hipnose rápida, tu vai entrar em hipnose, entendeu? E depois que eu entrar em hipnose, eu faço o aprofundamento, tu fica em hipnose. Mas aí eu não vou usar para tratamento, eu vou usar para qualquer outra coisa, para apresentação, para show, entendeu? Nossa, fantástico, Pierre, adorei. Adorei essa explanação, essa explicação fantástica e o comparativo da hipnose com o PNL. Eu acredito que muitas pessoas, com essa explicação, conseguiram esclarecer muitas dúvidas e medos, né, receios da hipnose. Márcia, o que eu recomendo para as pessoas? Eu recomendo assim, quer se tratar com hipnose? Vai, que é maravilhosa, mas escolhe com muito detalhe o profissional. Não vai naquele profissional que é muito apresentador, que é muito espetaculoso, não vai naquele que não tem recomendação nenhuma, não vai naquele que não tenha muita experiência, porque aí sim, aí pode ser meio complicado a coisa. Mas se tu tem um profissional que tu já pegou uma referência dele, que alguém já foi, alguém indicou, ou pelo menos tu leu bastante sobre a pessoa e tem pessoas dando depoimento e dizendo que teve resultado, aí tu pode ir que é tranquilo, porque é muito boa a resolução, o resultado com a hipnose, entendeu? Nossa, fantástico, Pierre. Eu quero te agradecer por essa explicação maravilhosa que você deu. Márcia, assim, tá fechando o nosso horário, tá? Foi maravilhoso também ter a tua companhia aqui hoje no podcast do canal Hipnose Saúde. Tu também esclareceu muita coisa sobre a constelação familiar. Acredito que muitas pessoas vão procurar mais a constelação também, porque é maravilhoso poder resolver problemas de estrutura de família e resolver o comportamento lá embaixo do familiar. Isso é maravilhoso. E principalmente pela pessoa que a gente está vendo que tu é aí, dedicada à tua profissão e com muito amor, né? O amor faz muita diferença no profissional. Então, eu te agradeço muito por ter participado do podcast hoje. Quem sabe daqui a um tempo a gente faça outro e a gente fala sobre as outras terapias que tu usa aí, que tu mencionou para nós, e aí nós vamos conversando e levando conhecimento para as pessoas, que eu acho muito bacana agora essas possibilidades que tem de levar tratamentos alternativos, que às vezes não precisa de um remédio, é tu trabalhar lá embaixo, lá na profundeza, e a pessoa sair super bem, entendeu? É a pessoa que está ali achando que já acabou o mundo para ela, daqui a pouco dá uma mudada de ciclo e ela se sente a pessoa mais feliz, mais motivada, a pessoa que é vida, enxerga a luz. Isso aí tudo, graças a Deus, com essas terapias, ou a terapia holística, com a constelação, com a hipnose, está proporcionando isso para as pessoas. Como a gente sabe, nós estamos agora entrando na era da intuição, que é justamente a era da cura. Então, maravilhoso, é a era que está entrando no momento certo. Nós estamos no meio dessa pandemia, do meio para o final, e tem aparecido profissionais como nós, que estamos dispostos a ajudar essas pessoas que estão precisando tanto nessa parte emocional e nesta carga. Então, foi maravilhoso. Te agradeço imensamente, Márcia, tá, por ter participado aqui do meu podcast. Já está convidada para daqui a um tempo fazer um outro comigo. E se tu quiser falar alguma coisa aí para as pessoas que estão assistindo, fica à vontade. Eu que agradeço, Pierre. Foi um grande prazer você ter me proporcionado essa oportunidade de trazer um pouquinho mais sobre a constelação. Fico à disposição para o convite de uma próxima conversa, um próximo debate sobre as terapias. Só gostaria de deixar o endereço do meu site, quem quiser buscar um pouquinho mais de informações sobre os atendimentos, é www.carpediempacoterapêutico.com. E a gente vai ter um imenso prazer em atendê-los com muito carinho, com muito profissionalismo. Muita gratidão e paz infinita para você, Pierre. Márcia, gratidão também pela participação e que tenha cada vez mais luz, bondade e disposição para ajudar o próximo, tá bom? Muito obrigado. Você também. Gratidão. Gratidão, um abraço. Um abraço.